Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 113 da nossa jornada, dia 23 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 27, Salmos 34, Eclesiastes 10 e Tito 2. Prepare o seu coração, prepare o seu secreto e deixe Deus alinhar suas intenções, comportamento e identidade. Segura na minha mão e vamos juntos para Levítico capítulo 27. Esse áudio, esse projeto do Bíblia é para facilitar a sua leitura. Então vamos juntos e finalizaremos este capítulo. Então, sem mais delongas, Levítico capítulo 27, aqui o livro fecha, trazendo algo muito importante, o valor do que é consagrado ao Senhor. Aqui não é sobre sacrifícios comuns, mas sobre decisões voluntárias, quando alguém decide dedicar algo a Deus. E aqui nós começamos a ver avaliações das pessoas. Os valores variam por idade e sexo, não por valor espiritual, mas pela capacidade produtiva dentro daquela sociedade. Homens entre 20 e 60 anos tinham maior valor, porque representavam maior força de trabalho. E o texto mostra que quando alguém fazia um voto, podia resgatar aquilo, mas com um acréscimo da quinta parte, que equivale a 20% a mais do valor avaliado. Isso aparece várias vezes no capítulo. Esse acréscimo funcionava como uma forma de honrar o compromisso feito com Deus, evitando que a pessoa tratasse o voto de forma leviana. Outro ponto muito importante é que tudo era avaliado pelo sacerdote. A Bíblia diz: segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Sobre o primogênito, ele já pertence ao Senhor. Não podia ser ofertado novamente, porque já era de Deus por princípio. Isso reforça uma verdade espiritual. Há coisas que não são nossas para negociar. Elas já pertencem a Deus. E então vem uma das partes mais sérias do capítulo. O que é consagrado totalmente ao Senhor não pode ser resgatado. Aqui estamos falando de algo irrevogável. Quando algo era entregue completamente, não havia volta. Era uma entrega total. Há um temor no meu coração, mas ao mesmo tempo há um grito que diz: eu quero estar nesse nível de entrega total, de não ter mais voltas. Deus leva a sério aquilo que declaramos como algo totalmente dele. Senhor, eu sou tua totalmente. E no final, o texto fala dos dízimos, que eles também já são do Senhor. Assim como o primogênito, o dízimo não é algo que damos ao Senhor, é algo que já pertence a Deus, apenas devolvemos. Vemos nesse capítulo que Deus leva a sério o que prometemos a Ele, que votos não devem ser feitos de qualquer forma, que consagração envolve responsabilidades e há coisas que já pertencem a Deus. No fundo, o capítulo nos confronta com uma pergunta silenciosa: aquilo que eu digo que é de Deus, realmente é dele? E partindo agora para Salmos, capítulo 34, é um testemunho vivo de alguém que experimentou Deus no meio da aflição. Bendigam ao Senhor em todo tempo. Isso é forte porque esse salmo nasce de um momento difícil na vida de Davi. Louvar a Deus em tempos difíceis é uma escolha. Então Davi compartilha algo pessoal e poderoso. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus não apenas resolve situações externas, mas trata o interior, o medo, a ansiedade, a angústia. E sabe por quê? Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti,
Davi diz: porque os que olham para Deus ficam radiantes, não vivem mais na vergonha. O relacionamento com Deus muda a expressão da vida. O texto também revela algo espiritual importante. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Existe sim um agir espiritual, uma proteção invisível, há um ministério dos anjos. Deus não cuida apenas de forma natural, há um cuidado sobrenatural sobre aqueles que confiam nele. E ainda Davi diz: provem e vejam que o Senhor é bom. E já me lembrou de outra canção: provei e pude ver que tu és bom. Sabe, há um Deus que temos que conhecer, não apenas de ouvir, mas de viver com Ele, de experimentar, de provar. Deus quer ser vivido, provado, não apenas conhecido de longe porque alguém contou um testemunho ou falou. Davi então dá algumas dicas para quem quer ter uma vida longa e saudável. Controle a língua, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz com intenção. Espiritualidade também se revela no comportamento diário. Temos aprendido tanto isso com a palavra de Deus. Agora preste atenção nisso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não se aproxima de quem aparenta força, mas de quem reconhece sua dependência. Um coração quebrantado é humilde, sensível a Deus, arrependido, dependente, e isso atrai a presença de Deus. E por fim, o Salmo não esconde a realidade. O justo passa por aflições. Ai, Gê, eu achei que eu ia conhecer a Deus e minha vida ia virar um mar de rosas. Sim, há aflições, mas também há uma esperança. Como Davi diz aqui, Deus nos livra de todas elas. Ei, Deus é bom e pode ser experimentado. Ele ouve, responde, livra, traz um cuidado espiritual sobre os que temem. No fundo, é o Senhor te fazendo um convite. Confie, busque, experimente e você vai descobrir por si mesmo que Deus é bom. Partindo agora para Eclesiastes capítulo 10. Aqui de forma prática e direta, vemos o contraste entre sabedoria e tolice e como pequenos detalhes podem gerar grandes consequências. O capítulo começa com uma imagem forte. Uma pequena tolice pode arruinar muita sabedoria e honra. Não é preciso um grande erro para comprometer uma vida inteira. Pequenas atitudes sem discernimento já têm peso. Salomão mostra que tudo começa no coração. O sábio se inclina para o bem, o tolo para o mal, e isso se revela no caminho. Até andando o tolo expõe quem ele é. Há também uma orientação importante sobre o comportamento. O ânimo sereno acalma grandes conflitos. Sabedoria não é reagir impulsivamente, mas saber se posicionar com equilíbrio. O texto também revela algo que vemos até hoje. Nem sempre quem está em posição de autoridade é o mais sábio. Há inversões, tolos em lugares altos, pessoas capacitadas sendo ignoradas. Isso mostra que o sistema humano é falho. Não confie nisso. Depois ele traz princípios básicos e práticos. Quem age sem cuidado se prejudica, quem não se prepara trabalha mais e rende menos, como o machado, que não é afiado. Sabedoria evita esforço desnecessário e um ponto muito forte: agir fora do tempo certo tira o valor da ação. Não é só o que fazer, mas quando e como. Nós vimos em Eclesiastes o tempo e o modo. Outro destaque é sobre as palavras. O sábio constrói com o que fala, o tolo se destrói pela própria boca. Falar demais, sem sabedoria, leva ao erro. Há um alerta sobre o cuidado com o que se fala, até no secreto. Nada fica totalmente escondido. Palavras têm peso e como precisamos aprender isso. E viver com prudência evita muitos problemas. Esse capítulo é um chamado à maturidade. Não basta ter sabedoria, é preciso viver com ela em cada detalhe. E para finalizar o dia de hoje,
Tito, capítulo 2, nos mostra que a fé não é só crença, mas é um comportamento visível no dia a dia. Paulo orienta Tito a ensinar a sã doutrina, mas deixa claro que essa doutrina não fica só nas palavras, ela se expressa na vida. Ele começa organizando a vida da igreja por gerações e atitudes. Aos mais velhos, chama para uma vida de equilíbrio, firmeza, maturidade na fé, no amor, na perseverança. Às mulheres mais experientes, dá um papel poderoso, serem formadoras de outras vidas, ensinando as mais jovens a viverem com sabedoria, amor, responsabilidade. Discipulado é assim. Acontece na convivência, na vida compartilhada. Aos jovens, o chamado é direto: tenham domínio próprio. E a Tito, como líder, Paulo reforça algo essencial. Antes de ensinar, seja exemplo. A gente nunca vai levar alguém a viver aquilo que nós não vivemos. A autoridade espiritual não vem só do que se fala, mas do que se vive. Até nas relações de trabalho, o princípio é o mesmo: viver de forma íntegra, para que a doutrina de Deus seja vista como algo belo. Isso é profundo. A vida do cristão pode ornar ou manchar a mensagem do Evangelho. Então o texto alcança o centro de tudo, ele mostra a graça de Deus se manifestou. Essa é a base de tudo. A graça não é só perdão, mas ela também nos educa. A graça não apenas salva do pecado, mas treina o coração para uma nova vida. Ela nos ensina a renunciar o pecado, viver com sensatez, justiça, piedade, a manter os olhos na esperança futura. Jesus se entregou por nós para nos resgatar e formar um povo exclusivo, dedicado a boas obras. Já vimos aqui algumas vezes que boas obras não são o caminho para a salvação, são o resultado dela, é a comprovação da sua salvação. Paulo finaliza: ensine, exorte, corrija com autoridade. A verdade não deve ser diluída, amenizada, deve ser vivida e proclamada com clareza. A graça te alcançou, agora deixe ela moldar completamente a sua vida. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada porque o Senhor está nos levando para este caminho de uma vida real, de viver a palavra na prática todos os dias, sermos transformados, permitir que aquilo que entregamos ao Senhor realmente fique contigo, que possamos entregar todo o nosso ser a Ti, Papai, que possamos confiar, buscar, experimentar, provar e ver que o Senhor é bom, que possamos estar radiantes porque os nossos olhos estão fixos em Ti, que possamos ter sabedoria em cada detalhe das nossas vidas, Pai. Nos ajude a viver nesta graça que nos alcança e nos molda dia após dia, Pai. Cubra-nos com o sangue do Teu Filho, Jesus. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Cubra-nos com a armadura celestial e nos prepare para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 114 da nossa leitura.